Inflation is just like alcoholism. In both cases, when you start drinking or when you start printing too much money, the good effects come first, and the bad effects only come later. That's why, in both cases, there's a strong temptation to overdo it, to drink too much and to print too much money. No último vídeo, pessoal, eu comentei rapidinho sobre um tal de Hayek e disse que ele previu o Bitcoin num livro chamado Desestatização do Dinheiro, lá de 1976. Eu deixei o tema meio solto, mas eu vou explicar melhor o que eu quis dizer com essa previsão, né? E basicamente, fazendo uma introdução rápida aqui, quem está chegando agora no mundo cripto tem uma dificuldade grande de imaginar a ideia de um dinheiro ou uma reserva de valor sem nenhuma garantia de um agente centralizador, sem a garantia de um Estado, né? Para nós que crescemos sobre esse guarda-chuva do Estado, tudo é mais fácil de imaginar com o Estado garantindo as coisas, né? Conforme a tecnologia vai mudando, a gente vai começando a ver que o mundo pode ser diferente sem tanta influência do Estado. O maior exemplo disso, que eu acho caricato até, é o exemplo do táxi. O táxi era uma coisa que o Estado garantia que o motorista era certificado, que aquele carro tinha uma certa qualidade, etc. E aí veio o Uber, que a garantia é descentralizada através de um software, que as pessoas dão rating, e as pessoas confiam na tecnologia e tudo mais, vão usando. E hoje já tem muita gente que prefere o Uber do que prefere o táxi. Isso é só para dar um exemplo que as tecnologias mudam também nossas percepções. Mas, para questões monetárias, ainda é muito forte a tendência a todo mundo achar que, poxa, dinheiro é uma coisa muito importante, isso é o que garante a minha alimentação, é o que garante a minha sobrevivência. Então, tem que estar na mão de alguém muito sério, alguém muito forte, alguém com força bruta, que é o caso do Estado. Então é difícil imaginar um dinheiro sem o Estado. Mas vale a pena relembrar que ao longo da história da humanidade, dinheiro via Estado nem sempre foi a realidade, né? A gente já teve dinheiro, o próprio ouro, né? Mas o tabaco já foi usado como dinheiro, conchas e muitas outras coisas. E na verdade, até hoje, se você pegar certas circunstâncias muito específicas, por exemplo, prisões, o tabaco ainda é moeda de troca, né? Ou seja, o dinheiro estatal nunca foi unanimidade e sempre há situações que vão buscar alternativas. Então esse debate é muito antigo entre os economistas, né? E ganhou mais força ainda depois da quebra do padrão ouro de 1970. E aí, só relembrando aqui que é o padrão ouro aqui de maneira bem rápida, né? O padrão ouro era na época que os governos que emitiam moeda garantiam que aquela moeda era conversível a uma taxa física a ouro. Existe um lastro num ativo físico, o ouro. Mas isso acabou nos Estados Unidos em duas etapas, né? Em 1933, o governo proibiu que o cidadão comum tivesse ouro. Isso foi uma ordem lá, dava multa, dava até prisão para quem não tivesse ouro em casa. E isso aconteceu na época, a justificativa foi que estava tendo guerra, eles precisavam, realmente era uma questão excepcional e tudo mais, sempre tem uma questão excepcional. Em 1971, houve a segunda quebra do padrão ouro, só que aí foi os Estados Unidos dizendo que não trocava mais o ouro para os outros países, né? Os bancos centrais de outros países podiam trocar dólar por ouro, só que em 1971 o Nixon falou, acabou essa brincadeira, a gente não troca mais e vamos imprimir dinheiro à vontade aqui, a garantia sou eu. Ou seja, a garantia é a força bruta americana, é o PIB americano e vamos que vamos. E isso gerou uma série de conflitos, depois teve, enfim, a crise do petróleo e o petrodólar, e tem muitas questões geopolíticas envolvidas e tal, mas eu não vou entrar nesses detalhes, basicamente só estou querendo dizer que depois que houve a quebra do padrão ouro, ou seja, depois que o dinheiro não foi mais conversível em ouro, o lastro físico acabou e as pessoas passaram a confiar somente nos políticos, né? E aí o Hayek começou a discutir isso muito fortemente. Ele ganhou prêmio Nobel, agora não vou lembrar nem do assunto que ele ganhou o prêmio Nobel, mas é só, tô usando o prêmio Nobel aqui só como uma referência para dizer que ele não é um qualquer. Ele é um cara realmente reconhecido. Tem muita gente que critica, mas as pessoas que criticam, vamos lá. Provavelmente as pessoas que criticam vão acreditar muito no Estado, vão acreditar que o Estado é muito importante para a emissão de moeda, e essas pessoas provavelmente não estão comprando Bitcoin. Bom, vamos ver quem está certo no futuro. Essas pessoas que continuam acreditando que os políticos vão resistir à tentação de imprimir moeda à vontade, vão provavelmente continuar no dólar, e outras pessoas vão para o Bitcoin. Vamos voltar aqui. Bom, o Hayek era um defensor que o Estado tinha que ser menos intervencionista, principalmente na questão monetária, e ele via muito ceticismo nessa ideia de que o político nunca vai imprimir dinheiro, ou seja, é uma tentação muito grande, né, para o político emitir dinheiro no curto prazo, porque ele ganha aquele voto que é suficiente para ele ganhar a eleição, e aí depois quando o problema vem no longo prazo, ele dá desculpa, diz que foi alguém, somebody love e tal. Tem até uma frase famosa lá do Milton Friedman, que Milton Friedman é um economista famoso, que era mais ou menos na linha do Hayek também, e ele dizia que a impressão de moedas para o político era mais ou menos como um alcoolismo. Ele sentia aquele prazer inicial no curto prazo, mas depois no longo prazo vinham os problemas, e ele tinha que culpar alguém. Bom, eu sei, essa comparação às vezes não é tão ilustrativa,
mas é só para exemplificar o quanto que é viciante imprimir dinheiro, né? Porque dá aquele benefício no curto prazo para o governo e para os amigos do rei, mas no longo prazo dá problema para todo mundo, inclusive para a população. Assim, um exemplo que eu gosto de dar para as pessoas tangibilizarem o quanto que é prejudicial para a população, a inflação. Imagina você, um pedreiro que trabalhou no sol durante o dia inteiro, o mês inteiro, aí no final do mês você ganha lá R$1.000 que seja, 1.500, vai ser um bom pedreiro. E aí passa alguns anos, você ganha os mesmos R$1.500 para trabalhar no sol, naquele esforço danado, só que aqueles R$1.500 que antes você comprava toda a sua alimentação, pagava suas contas e sobrava um dinheirinho, agora não está dando nem para comprar direito à alimentação. O que você sente? Você sente que está sendo roubado, você sente que estão te prejudicando, só que você não sabe quem. Isso gera uma deteriorização da sociedade. As pessoas começam, quando não há confiança monetária, quando não há confiança no dinheiro, a sociedade se corrompe. A sociedade começa a achar normal a falcatrua, a corrupção, porque o dinheiro simbolicamente, é a base da sociedade, é o que cria relações de confiança e nas trocas voluntárias. Então a questão do dinheiro é uma questão muito importante. Por isso que o Hayek defendia que a solução mais eficiente para o dinheiro era o próprio mercado escolher sua moeda. Ou seja, se incentivasse a concorrência entre diferentes formas de dinheiro, as pessoas iam escolher o melhor dinheiro que se adequa às suas necessidades, e isso ia garantir um sistema mais confiável e justo no longo prazo. Ou seja, o Bitcoin é a própria visão do Hayek na prática. É exatamente o que está acontecendo no mercado cripto hoje. Hoje existem mais de 14 mil moedas no mercado cripto. Por que o Bitcoin é a mais forte, mais resistente e que mais valoriza ao longo dos últimos 15 anos? Porque ela é a mais descentralizada, ela não tem interferência estatal, ela é uma regra imutável, ela é protegida por um código e por um consenso e por uma rede de desenvolvedores, de validadores, de investidores. Então, ela ganha, o Bitcoin é internacional, ele consegue ser flexível, é fácil de transacionar, é tudo mais fácil no Bitcoin e mais difícil de confiscar. Não é como o ouro, por exemplo, que por ser físico é difícil de transportar. Se você quiser ir para outro país com ouro é mais difícil. O Bitcoin tem diversas vantagens e por isso que ele é muito difícil para os governos assumirem o controle do Bitcoin. Por mais que os governos estão pensando agora em comprar, fazer reserva estratégica, não, assim, eles fazendo reserva estratégica, eles vão valorizar mais ainda o Bitcoin, mas eles não vão conseguir assumir controle do Bitcoin. Eles assumindo reservas estratégicas, o que eles estão fazendo de certa maneira, para o longo prazo, talvez é garantindo que as moedas estatais tenham algum valor no futuro se elas tiverem lastro no Bitcoin. Se elas não tiverem lastro no Bitcoin, provavelmente as moedas estatais não vão valer nada. Esse é um futuro que o Hayek também poderia prever, não sei. Digam aí nos comentários, pessoal. Eu tentei fazer um vídeo um pouco mais curto dessa vez, explicando só um determinado assunto, mas aí, digam aí se vocês estão gostando desse modelo. É mais para explicar conceitos e teorias que dão fundamento. Por que o Bitcoin se valorizou tanto, por que ele continua valorizando, por que ele ganha das outras moedas que estão aí no mercado. As outras moedas que estão no mercado não são tão descentralizadas, as outras moedas não têm as mesmas características que o Bitcoin tem, por isso que elas não decolam tanto quanto o Bitcoin. Ou seja, essas Ethereum, Solana, etc., elas têm outras características. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando elas, mas eu queria deixar isso bem claro aqui, por que o Bitcoin ainda é muito interessante para o longo prazo. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Grande abraço.